nós vamos executar demonstração de um preparo do tipo intracoronário, MOD, Onlay, para metal free, no dente 14. O primeiro passo nosso é definir a aresta longitudinal ou mesiodistal da cúspide vestibular e da cúspide lingual. Com essa delimitação, nós vamos delimitar o perímetro oclusal propriamente dito. E vamos marcar a orientação para o preparo dos sulcos de orientação. Um em cima da aresta triturante da cúspide não cêntrica, um entre a vertente e a crista, o outro entre a vertente mesiolingual e a crista mesial. Pela vertente triturante lingual também marcamos a posição do sulco, depois na vertente, entre vertente e crista, e entre vertente e crista mesial e entre vertente e crista distal. Desta forma, nós vamos ter 3 sulcos de orientação para a cúspide vestibular e 3 sulcos de orientação para a cúspide lingual na execução do preparo. A broca que nós vamos utilizar para executar esse sulco é a broca 3069. A broca 3069 ela vai então ser inserida e a profundidade desse sulco é de aproximadamente 1,5 milímetro uniforme, sem ultrapassar esta mesiodistal vestibular, para que nós não comprometamos a condição estética desse dente. Então vamos executar a profundidade de 1,5 milímetro até a aresta mesiodistal. Em cima primeiro da aresta triturante, depois entre crista e vertente mesial, depois entre vertente e crista marginal distal. E por lingual, na cúspide cêntrica, nós vamos também aprofundar 1,5 milímetro. Na aresta triturante, entre vertente e crista marginal mesial, entre vertente e crista marginal distal. Depois que executamos os sulcos de orientação, nós vamos executar a redução. Então, o primeiro passo foi a demarcação dos sulcos de orientação, o segundo foi o preparo dos sulcos de orientação, o terceiro passo é a redução das vertentes triturantes da cúspide cêntrica e não cêntrica. Então, eu reduzo a vertente mesiolingual da vestibular e crista marginal mesial. Depois, vertente distal, disto-lingual na mesma cúspide vestibular e crista marginal distal, no segmento correspondente à cúspide vestibular. Invertemos a broca e vamos reduzir a vertente triturante da cúspide cêntrica. Primeiro, vertente mesiovestibular da cúspide lingual
e vertente disto vestibular da cúspide lingual. Quando eu terminar de executar essa redução, eu posso pedir ao meu paciente para fechar em máxima intercuspidação e observar se eu tenho a redução preconizada. Então nós fechamos em máxima intercuspidação, observamos se temos o espaço preconizado de 1,5 milímetro. Confirmado então a redução necessária, nós vamos agora preparar os sulcos de orientação e executar a redução da vertente lisa da cúspide cêntrica. Lembrando que nós devemos ater a apenas a vertente lisa, nós não podemos invadir a face lingual. Então marcamos a vertente lisa e vamos demarcar também na vertente lisa os 3 sulcos de orientação. Um em cima da aresta da vertente lisa, um entre a vertente e a crista e o outro entre a vertente e a crista mesial, no limite da crista marginal mesial. Então nós temos a localização dos 3 sulcos de orientações. Vamos agora utilizar a mesma broca 3069, que é uma broca cilíndrica de extremidade plana, e vamos preparar esses 3 sulcos com uma profundidade de 1,5 milímetro junto à aresta mesiodistal. Outro detalhe importante: a posição da broca é paralela à vertente lisa. Nós não vamos trabalhar dando outra inclinação diferente que não seja o paralelismo da broca com a vertente lisa. E aí executamos a redução. Com o corpo da broca, a pontativa da broca não toca na margem do preparo do sulco. Fazemos na aresta, depois para mesial e depois entre crista e vertente pelo lado distal. Com isso, nós temos definido os 3 sulcos de orientações para a redução da vertente lisa da cúspide cêntrica no preparo do tipo Onley. Vamos agora, com o corpo da broca, executar a redução da vertente lisa desta cúspide cêntrica. Lembrando que eu preciso ater e ter o cuidado para reduzir somente a vertente lisa e não estender o meu preparo na face lingual. Então nós temos definido a redução da vertente lisa, que foi para nós o 4º passo. O 3º passo foi a redução das vertentes internas, o 4º passo o preparo do sulco na vertente lisa e a redução da vertente lisa. Bom, depois que fizemos então, completamos a redução
completamos a redução da superfície oclusal funcional. Trocando então de broca, nós vamos usar a 3203 e romper o contato interproximal. É necessário o rompimento de contato interproximal quando nós temos presente o dente vizinho estabelecendo o contato interproximal. Com um cuidado que no rompimento do contato interproximal nós não estendermos para vestibular e nem para lingual. É simplesmente romper o contato interproximal para que nós tenhamos acesso à região proximal ou interproximal do dente. Outro detalhe importante: todas as vezes que nós vamos reduzir contato interproximal, a broca tem que estar paralela ao eixo de inserção do preparo. Não podemos esquecer deste detalhe, para que nós não comprometamos o volume do dente. Desta forma, eu tenho rompido o contato interproximal mesial e executamos o mesmo procedimento do lado distal. Esse passo operatório, que é o quinto passo, é simplesmente o rompimento do contato interproximal e inverter a convergência das faces proximais, que naturalmente, morfologicamente, é cervical, para a oclusal. Fazendo isso, nós temos então o acesso necessário para a intervenção proximal. O nosso próximo passo é o preparo da caixa oclusal. E se o nosso preparo é metal free, nós vamos usar a forma de contorno geométrico de meia-lua para cada cúspide. E a abertura dessa caixa oclusal, nós vamos ter a largura de 1/3 da largura entre os vértices das cúspides vestibular e lingual. A broca utilizada para premolar é a 2131. É uma broca cilíndrica de extremidade arredondada. O ângulo formado entre a superfície lateral e a extremidade da broca, o ângulo é arredondado. Por quê? Porque preparos para a prótese metal free, ângulos internos diedros e triedros são arredondados. Colocamos a broca em 45 graus e executamos o preparo na profundidade de 1/3 da coroa do dente no sentido cérvico-oclusal. Então, no sentido cérvico-oclusal, o que é operável para nós é 1/3 oclusal. Então, promovemos a abertura. Depois de promovido uma canaleta mesodistal, que é a abertura, nós vamos então preparar as paredes vestibular e lingual, dando a forma de contorno em meia-lua,
e a conicidade negativa entre as paredes opostas, vestibular e lingual. A posição da broca para executar a forma de contorno é paralela ao plano de inserção, que vestíbulo lingual é o longo eixo do dente. E assim executamos a forma de contorno e definimos a forma de meia-lua para a parede vestibular e para a parede lingual e planificamos a parede pulpar. Com isso eu tenho ângulos internos do segundo grupo, que é o ângulo formado entre parede de fundo e parede vestibular e lingual, arredondado, porque a própria broca me dá essa condição, que é um requisito fundamental para a nossa prótese metal fino. Terminado o preparo da caixa oclusal, nós vamos preparar a caixa proximal. Caixa proximal mesial broca paralela ao plano de inserção, nós vamos descer. Se eu tenho dente vizinho, nós vamos fazer a abertura inserindo verticalmente segundo o plano de inserção até a profundidade dos 2/3, pegando então o terço, atingindo todo o terço médio, e quando necessário nós vamos operar também o terço cervical, quando nós necessitamos de preparo proximal em caso de cárie, ou então no caso de coroa clínica curta, que nós vamos ter que intervir também no terço ou em parte do terço cervical. Como a broca é uma broca de volume grande, nós podemos proteger o dente vizinho para que a gente não corra o risco de machucar a proximal do dente vizinho. E executamos parede vestibular, parede lingual e parede mesial dessa caixa proximal. Quando eu terminar de executar o preparo da caixa, eu venho e dou o arredondamento e continuidade com a parede vestibular da caixa, parede vestibular e lingual da caixa oclusal. Assim eu tenho o preparo da caixa mesial. Da mesma forma, executamos o preparo da caixa distal. Podemos proteger o dente vizinho com uma matriz de aço e vamos executar primeiro a abertura. E o preparo dessa caixa proximal. Essa técnica operatória, você pode fazer o preparo da caixa oclusal e proximal
e depois executar o ombro na vertente lisa da parede, na vertente lisa da cúspide dicêntrica, ou então pode seguir o mesmo ritual do onlay metálico. Reduz a superfície oclusal funcional e depois prepara a caixa oclusal e caixa proximal. Concluído o preparo nesta situação, nós vamos utilizar de uma broca chamada 3216 e vamos criar um chanfrado na cúspide, junto à aresta mesiodistal da cúspide não cêntrica, que é a vestibular, para que nós tenhamos um espaço maior para comportar a espessura do material na confecção da prótese. Então, a forma de terminação por vestibular, a linha de término por vestibular, na cúspide não cêntrica, com a 3216, nós executamos um chanfrado. E finalmente, utilizando da broca 3113, que em forma de chama, nós vamos arredondar os ângulos na região de flancos e ângulo áxio pulpar. Lembrando que para esse tipo de preparo metal free, o ângulo cavo superficial, que é o ângulo limítrofe entre a superfície preparada e a superfície não preparada, é um ângulo vivo, um ângulo nítido, de preferência próximo de 90 graus. E assim nós temos o preparo concluído. Vamos passar para as brocas, mesmas brocas na mesma sequência e em baixa rotação, executando o acabamento do preparo para que ele apresente a textura final de acabamento. Com a 3069 nós damos o acabamento e a lisura da vertente interna ou triturante, a cúspide cêntrica e não cêntrica, na vertente lisa da cúspide cêntrica, depois com a 2131 damos o acabamento no ombro ou degrau,
na cúspide cêntrica, correspondente à vertente lisa. Lembrando que essa margem, essa linha de terno, ela fica nítida e um ângulo de 90 graus com a superfície externa não preparada. Depois, forma de contorno e acabamento e conicidade negativa da parede vestibular e lingual. Lembrando que no preparo onlay para metal fundido, a minha broca dá uma conicidade negativa entre parede vestibular e lingual numa somatória de 5 a 6 graus. A conicidade entre as paredes vestibular e lingual para um preparo para uma prótese metal free pode chegar até 10 a 12 graus de conicidade negativa. Acabado a caixa oclusal, passamos para a caixa proximal. Então executamos o acabamento da caixa proximal, mesial, onde eu vou ter parede axial mesial com conicidade positiva para o oclusal, parede vestibular e lingual com conicidade negativa, podendo chegar até 10, 12 graus de divergência para o oclusal. E da mesma forma, damos o acabamento e o preparo da caixa distal. Depois passamos para a broca 3216 e acertamos o chanfrado no cabo superficial da cúspide não cêntrica. Lembrando que a broca tem que estar paralela ao plano de inserção, que é o longo eixo do dente. Concluído, passamos para 3113 e arredondamos ângulos e arestas na região de flancos. Flanco mesial, vestibular, flanco lingual mesial, flanco distal vestibular. E temos o nosso preparo metal free concluído. Preparo metal free do tipo onlay, preparado em um premolar superior, onde a cúspide vestibular é de não contenção cêntrica e tem requisito estético. Então, nós não vamos reduzir a vestibular.